Olá pessoal, meu nome é Kleber Osiel Rodrigues, sou do curso de licenciatura em Ciência da Religião. O meu RU é 1313733. Essas videoaulas é do curso de extensão do estágio híbrido de gestão educacional. E o tema é o ensino religioso e a gestão educacional. Nós temos aí caminhado durante as aulas anteriores sobre administração escolar, sobre administração empresarial. Temos falado sobre pontuado sobre várias colaborações de vários autores entendidos dessa área, sábios, doutores de conhecimento em administração. E na última aula nós abordamos sobre uma comparação existente entre administração e gestão. Essa diferença entre administração e gestão, ela foi proposta aí por Ferreira, que trouxe aí um melhoramento nesse entendimento para que nós pudéssemos entender o que é gestão e o que é administração. E nessa aula nós iremos dar continuidade abordando o seguinte tema: aproximações entre administração empresarial e a administração escolar. A administração escolar, ela tem origem nos princípios gerais da administração empresarial. Porém, alguns estudos mostram que as características daquela são às vezes diferentes das características dessa. Então o autor aborda aqui que existe uma diferença nas características existentes entre a administração escolar e a administração empresarial. Se esta pressupõe que as causas dos problemas devem ser investigadas coletivamente, na administração escolar, sobremaneira, é preciso contar com a participação coletiva e com os recursos disponíveis para, com competência, tomar decisões corretas. Então é preciso uma investigação, é preciso uma análise para que se tome decisões concretas, decisões corretas, decisões acertadas. Então a administração empresarial, ela pressupõe que os problemas eles devem ser investigados coletivamente. Já a gestão, a administração escolar, ela contém aí com uma participação coletiva e com recursos disponíveis para essa competência. Então há uma significância no entendimento dessas duas administrações. Os conceitos de administração escolar também pressupõem processos que legitimam as ações de gestão. Sim, no entanto, tem desdobramentos sociais, uma vez que os gestores assumem a responsabilidade dessas ações perante a comunidade e os órgãos da organização do sistema de ensino, legitimando as teorias desenvolvidas pela administração geral, como afirma Félix. Então Félix ele vai propor o conceito de administração escolar. Ele pressupõe que esses processos vão legitimar as ações da gestão. Então Félix, ele entende que nesses desdobramentos sociais, uma vez que os gestores eles vão assumir as suas posições, as suas funções, nessa responsabilidade de ações perante a comunidade e também os órgãos da organização do sistema de ensino. Então, Félix ele diz o seguinte,
que, enquanto a administração de empresas desenvolve as teorias sobre a organização do trabalho nas empresas capitalistas, a administração escolar apresenta proposições teóricas sobre a organização do trabalho na escola e no sistema escolar. No entanto, a administração escolar não construiu um corpo teórico próprio e no seu conteúdo para ser identificadas as diferenças escolar da administração de empresas, o que significa uma aplicação dessas teorias a uma atividade específica, neste caso a educação. Então Félix, ele nos diz que enquanto a administração de empresas ela desenvolve as teorias sobre a organização do trabalho, a administração escolar ela vai apresentar proposições teóricas sobre a organização do trabalho na escola. Então cada uma aí tem uma função, uma aplicabilidade um pouco diferenciada na questão aí da administração, uma visão diferenciada, uma visão proporcionada por uma administração, por uma gestão eficiente. Como deve então ser a concepção de administração ou gestão nos sistemas de ensino? Aí uma pergunta, como que deve ser essa administração, essa concepção de administração ou gestão no sistema de ensino? Como que essa administração ela deve ser aplicada de forma coesa? Nos sistemas de ensino, a concepção de administração ou gestão deve ser muito mais do que uma intenção ou uma proposta, pois materializa-se em práticas concretas e ações objetivas, a fim de cumprir os objetivos definidos na organização do trabalho escolar. Então, nos sistemas de ensino, essa concepção de administração, ela vai muito mais além do que intenção. Não basta ter intenção, é preciso ir um pouco mais além, é preciso ir além dessas intenções, É preciso materializar em práticas concretas. Só as análises, só as extensões, ela não basta, é preciso ter análises e práticas concretas para que essa administração ela venha trazer resultados e resultados satisfatórios. Então, o processo de gestão escolar propõe a melhoria da qualidade de ensino ofertado, com o objetivo de promover o desenvolvimento de sujeitos proativos e participativos. Então, essa gestão escolar, ela vai trabalhar no sentido de produzir, promover o desenvolvimento de pessoas, de sujeitos proativos e participativos. Então, ela vai trabalhar muito nessa visão de trazer esse sujeito para que ele se torne participativo, que ele não fique apenas na plateia, mas que ele se interaja nesse contexto escolar. Então ela vai trabalhar essa gestão administrativa, ela vai trabalhar muito nesse sentido de colocar esse sujeito de forma proativa. A construção de uma escola com qualidade social exige que todas as pessoas envolvidas no processo conheçam os conceitos de administração e suas implicações para o processo de trabalho, em especial a gestão e a organização do trabalho educativo focados na aprendizagem. Então, isso é importante nós destacarmos esses conceitos, que a construção de uma escola com qualidade, ela vai depender das ações das pessoas envolvidas. É preciso que as pessoas envolvidas
nesse processo ensino-aprendizado, é preciso que elas se interagem, é preciso que elas participem da vida escolar, é preciso que elas se interajam também na vida social, não é? Que ela conheça os processos também administrativos e quais são as suas implicações. Para quê? Para que esse trabalho ele seja um trabalho produtivo, ele seja um trabalho de resultados, ele seja um trabalho focado no resultado, porque é preciso que os resultados aconteçam, é preciso que os resultados apareçam também na administração escolar. Ela também trabalha em função de resultados. E qual é o resultado de uma boa administração, de uma boa gestão escolar? É o conhecimento que os alunos estão adquirindo. Não é simplesmente o processo avaliativo, onde esse aluno vai conseguir notas altas. Não, é o que esse aluno está aprendendo no dia a dia e o que ele está levando para a sua vida social, para a sua vida prática, esse conhecimento obtido ali na escola. Então, esse processo de construção se dá a fim de que as funções e os papéis desses profissionais se adaptem aos objetivos e ao destino social das ações desencadeadas pelas empresas. Alonso, ele lista alguns pressupostos básicos que nos levam a refletir sobre essas ocorrências e cujas aplicações irão influenciar as atividades da gestão escolar. Então, uma outra contribuição importante que nós temos aqui é a contribuição do Alonso. Ali no seu livro, na página 14 e 15, ele vai dizer, ele vai listar alguns pressupostos básicos que nos levam a refletir sobre essas ocorrências. Mas no final, na última aula, nós estaremos aí colocando para vocês a referência completa desses autores para que você pesquise ali, né, para que você se interaja mais nesse assunto e consiga extrair mais aí do que eles abordam sobre esses assuntos. Então, Alonso, ele vai trazer alguns pressupostos básicos que vão nos clarear e vão nos levar a refletir sobre várias ocorrências e aplicações que vão trazer uma influência na atividade da gestão escolar. Então, são ações que vão influenciar a gestão escolar. São ações que vão implicar na prática da gestão escolar. E quais são essas ações? Primeiro, a função administrativa é comum a todo e qualquer empreendimento social, no qual ocorra divisão do trabalho e especialização de funções. Então, a função administrativa é comum a todo e qualquer empreendimento social, no qual ocorra divisão do trabalho e especialização de funções. Então, nesse viés administrativo, é preciso que haja uma especialização de funções. É preciso que as funções dentro dessa área administrativa ela seja bastante clara para todos aqueles que exerçam essas determinadas funções. Segundo o pressuposto, os fundamentos em que se apoiam a administração provêm de outras ciências e estão sujeitos a mudanças, determinando alterações na concepção da função administrativa. Então, esses fundamentos, eles precisam ter apoio administrativo, porque ele provém de outras ciências e também estão sujeitos a mudanças. Terceiro, as mudanças na concepção da função administrativa acarretam mudança nos papéis
correspondentes. Quarto, os papéis são definidos institucionalmente, porém, o desempenho que lhe corresponde depende de como são percebidos pelos indivíduos deles incumbidos. Então, esses papéis, essas funções dessa administração escolar, elas já são definidas institucionalmente. Mas, porém, o desempenho dessas funções, dessas tarefas, elas vão ter uma importância, elas vão ser percebidas, e vai depender de como os indivíduos vão perceber essas mudanças. E quinto pressuposto, as alterações na definição dos papéis requerem um novo tipo de administrador e, portanto, revisões no tipo de formação estabelecida. Então, são esses 5 pressupostos que Alonso ele vai trazer nessa questão, nesse entendimento com relação às atividades da gestão escolar. Ele continua dizendo o seguinte, na verdade são 8 pressupostos, né? O 6º pressuposto a escola constitui um tipo particular de empreendimento social, no qual o trabalho tende a ser cada vez mais especializado. Classifica-se, pois, entre as chamadas organizações. Então, a escola ela vai constituir um tipo particular de empreendimento social. É um empreendimento social, no qual esse trabalho ele vai se tornar cada dia mais especializado. Vai trabalhar cada dia mais no melhoramento das condições dessa gestão escolar. 7. As características da função administrativa são as mesmas em todos os tipos de empreendimento, inclusive no escolar, né? Então, essas funções, essas características que norteiam a função administrativa, elas são as mesmas em todos os empreendimentos, né? A visão é a mesma. E em o 8º pressuposto é que o comportamento dos diretores de escola refletem conceitos tradicionais desse papel decorrente em grande parte da má contextualização da função administrativa. Então, o comportamento dos diretores de escola refletem conceitos tradicionais desse papel decorrente, em grande parte da má conceitualização da função administrativa. Então, é preciso que esse comportamento desse diretor da escola, ele venha refletir de forma positiva, ele venha contribuir para uma eficácia dessa gestão escolar. E aí, continuamos. Qual é, então, a nova compreensão sobre o papel de gestores escolar? Podemos afirmar que a busca de uma nova compreensão sobre o papel dos gestores escolares implica reconhecer as limitações que se impõem aos conceitos de administração. Segundo Luke, na sua página 53, 2008, trata-se da preposição de um novo entendimento de organização educacional e de seus processos e, para além disso, das relações da educação com a sociedade e das pessoas dentro do sistema de ensino e da escola. Então, Luke, ele argumenta essa compreensão do papel do gestor escolar, dizendo que trata-se de uma proposição de um novo entendimento de organização educacional e de seus processos. Então, ele entende que é necessário esse novo entendimento, é necessário ter esse entendimento de organização. Então, o gestor escolar, ele tem a sua importância
fundamental na sua participação na administração escolar. Pois, uma nova consciência de trabalho escolar, que vê nos conceitos de administração geral algumas limitações, as quais levam a estabelecer paralelos conceituais que dão clareza e entendimento a essa relação entre gestão e administração. Temos assim novos fundamentos que se incorporam às ações de gerenciamento escolar. Torna-se indispensável, então, que os diretores ou gerentes busquem esclarecimentos sobre esses novos conceitos, para que com competência possam exercer sua função de modo a gerar benefícios mútuos, tanto para os papéis que serão desempenhados de forma mais bem fundamentada, quanto para as questões escolares relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Então, esses fundamentos, que vão incorporar essa gestão escolar, torna-se indispensável, esses diretores, esses gerentes, que ele venham buscar o quê? Buscar esclarecimentos de novos conceitos. Então, assim como nós percebemos a evolução das empresas na sua forma de aquisição de novos maquinários, na sua forma do treinamento do chão de fábrica, no investimento de novas tecnologias, os diretores e gerentes, eles também precisam acompanhar essa evolução. Eles precisam buscar esclarecimento sobre os novos conceitos de empresa, sobre os nossos conceitos de administração, sobre os nossos novos conceitos de gestão, Para quê? Para que eles exerçam a função de modo a gerar benefícios mútuos. O gestor, ele precisa exercer a sua função e essa atividade, desse gestor, ela precisa gerar bons resultados. Ele precisa gerar resultados mútuos. O que é resultado mútuo? É um resultado satisfatório a todos, não somente a empresa, mas aos seus colaboradores, aqueles que fazem parte ali daquela empresa, que estão inseridos ali naquele contexto de trabalho. Então é preciso que esses diretores e esses gestores, eles gerem benefícios mútuos. Tanto para os papéis que serão desempenhados de forma mais bem fundamentadas, quanto também para as questões escolares relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem. Então, o gestor escolar, ele precisa gerar resultados positivos, ele precisa gerar resultados que vão beneficiar tanto a escola no seu crescimento, na sua forma de melhorar a estrutura escolar, tanto também nessa forma de ensino-aprendizagem. O aluno também precisa de sair ganhando nessa questão. Ele precisa de também receber esses benefícios aplicados por esse gestor, esses benefícios que serão aprendidos e colocados em práticas por esse gestor, para que nesse processo de ensino-aprendizagem todos saiam ganhando. O professor na sala de aula, ele vai empregar os seus métodos, ele vai empregar toda aquela bagagem que foi lhe passada através tanto do conhecimento dos livros, quanto também do seu gestor educacional, do seu gestor ali de trabalho escolar, de administração escolar. Então, o professor em sala de aula, ele vai ser a visão do diretor, ele vai ser a visão daquele gestor escolar, onde ele vai implementar normas, regras, ações que visam uma melhoria do processo ensino-aprendizagem. E esse ensino e aprendizagem, ele precisa ter um foco maior.
Então, a gestão educacional corresponde ao processo, né? O Luke, né? Ele entendendo essa forma de gestão, né? Ele traz um raciocínio esclarecedor. Vamos ler o que Luke ele nos diz a respeito dessa gestão educacional. A gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinando com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromissado com os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo, de participação e compartilhamento, tomada conjunto de decisões e efetivação de resultados, autocontrole, acompanhamento e avaliação com retorno de informações, e a transparência, que é a demonstração pública de seus processos e resultados. Então nós vemos aqui que nesse ambiente educacional autônomo, que são as soluções próprias no âmbito de sua competência, e a questão também da participação e compartilhamento, que são as tomadas conjuntas de decisões e efetivação de resultados, e o autocontrole, que é o acompanhamento e avaliação com retorno de informações, e também a transparência, que é a demonstração pública de seus processos e resultados, é uma forma, é um raciocínio que foi desenvolvido por Luke nesse entendimento esclarecedor da gestão educacional. Então ele vai propor esse esclarecimento, ele vai trazer para nós todo esse esclarecimento nessa gestão educacional. Então nós vemos que há uma participação, né, há um envolvimento aí nessa gestão educacional, que ela vai abranger vários princípios. Ela vai abranger o princípio, né, de projetos pedagógicos, compromissos, princípios da democracia. Ela vai envolver um ambiente educacional autônomo, ela vai envolver um ambiente de participação e compartilhamento, ela vai envolver um ambiente de efetivação de resultados, que é preciso ter uma efetivação de resultados bem claro. Ela vai envolver também princípios de autocontrole, né? São princípios de autocontrole. Ela vai envolver também princípios de transparência, que é uma demonstração pública de seus processos e resultados. Então, o princípio de transparência, ele é um princípio que ele tem que estar presente em toda a administração, em toda a forma de gestão, tanto empresarial quanto escolar. Esse princípio de transparência, ele precisa estar bastante claro. É preciso que haja uma transparência nas ações, nas tomadas de decisões, nos empreendimentos, nas formas administrativas escolar e também nas formas administrativa empresarial. Então é preciso que haja todo esse conjunto de princípios aqui bem esclarecedor de Luke, no sentido desse processo de gerenciamento escolar. E agora nós vamos ficando por aqui nessa parte 4 da aula 1 sobre teorias da gestão educacional, e nós continuaremos, né, na próxima aula, na parte 5, falando sobre esse novo entendimento, dando continuidade aí à voz de Luke nesse esclarecimento da gestão escolar, da administração escolar. Então você que tem aí nos acompanhado, continue conosco aí, né? Dê o seu joinha aí, coloque a sua participação, o seu comentário aí nesse vídeo, e eu espero você aí, né, na próxima aula,
na parte 5 para nós concluirmos, trazermos uma conclusão dessa aula 1. E assim nós prosseguiremos aí neste curso de extensão do estágio híbrido. O meu muito obrigado e até a próxima aula.